Oi amigos, tudo bem? Tô aqui pra começar mais um vlog com essa cara de tacho porque estou doente. Quem amou? Eu estou gripada, eu acho. A minha garganta tá estranha, meu nariz tá bem, mas a minha garganta não. Então, estou vivendo no modo sobrevivência hoje. Neste momento, inclusive, eu tô gravando na cozinha porque eu tô fazendo uma sopa. E eu nunca fiz uma sopa na minha vida. É a primeira vez que eu vou fazer. Eu joguei todos os vegetais que eu tenho aqui em casa, que são batata, cenoura, abobrinha, numa panela de pressão com alguns temperos. Depois eu vou colocar o macarrão. E é isso, uma sopa vegetariana. Ontem foi aniversário da Natália. Não ontem, né? Da Natália e da Isabela. Ontem nós fomos comemorar o aniversário delas. A gente saiu pra comer. E foi muito legal. Mas eu estava meio baixo astral porque estou doente. Que legal. E tem uma coisa, gente, tá muito difícil me adaptar ao meu óculos novo, porque eu coloco ele e me dá dor de cabeça. Eu não sei se é culpa dele, pode ser culpa das telas, pode ser culpa das páginas de livros, mas eu tô tendo certa dificuldade, então eu estou aqui usando meu óculos velho mesmo. Eu resolvi fazer esse vlog de feriado, hoje é domingo, então eu vou gravar hoje, amanhã e terça. Amanhã eu trabalho normal, mas eu trabalho de home, então é mais tranquilo. Porém, gente, eu tenho coisa pra caramba pra fazer do trabalho. Eu tô querendo chorar porque a cebola tá ali. Enfim, o Matheus foi trabalhar hoje, então eu estou sozinha com a Melquiades em casa. Preciso limpar a caixa de areia dela. A nossa casa não foi limpa esse final de semana. Ontem eu fiz uma escolha, ou eu ia ver a Natália e a Isabela, ou eu ia limpar minha casa. E eu escolhi ver elas. E de manhã eu não tive tempo, porque de manhã eu tive terapia, aí eu fiz a sobrancelha e fui na academia, pois a gente precisa se priorizar acima das tarefas de casa e eu tenho que fazer isso. Então ontem eu só cheguei da academia, almocei e eu aproveitei um tempo de qualidade com o Matheus, porque ele também trabalhou ontem. Então foram escolhas. E depois eu fui pro aniversário delas, e como as minhas amigas moram em outra cidade, elas moram na ABC Paulista e eu moro em São Paulo, foi uma viagem até lá, como sempre é. Mas, gente, eu tô acostumada porque era o caminho que eu fazia pra ir pra faculdade, quando eu vinha da casa dos meus pais. Estou aqui tentando sobreviver com um energético, que minha mãe não veja isso. Mas hoje tá difícil, já são, acho que vai dar 3 da tarde. A única coisa que eu vou fazer hoje de tarefa doméstica é a sopa, lavar a louça da comida e lavar roupa, porque é importante. Mas de resto, eu pretendo ler e assistir coisas. Antes de eu falar da minha leitura, eu não falei do que eu dei pras meninas de presente. Eu tava pensando em que presente que eu poderia dar pras duas, conhecendo elas. A Natália eu não posso dar nada pra Natália de maquiagem, porque ela tem diversas alergias. Eu até pedi pra ela me passar a lista de coisas que ela não pode ter em componente de cosmético, pra eu nunca comprar pra ela. Então, essa possibilidade estava descartada. Aí a outra opção seria chocolate, mas aí chocolate é meio batido e enfim. E aí eu pensei, vou dar livro para as duas e eu vou fazer uma curadoria. Então eu escolhi 2 livros que eu acho que elas nunca leram, mas elas já me ouviram falar. Então para Natália eu escolhi Impostora da R.F. Kuang, porque eu acho que a Natália, como estudante de mandarim, ela ia amar a Kuang em qualquer livro da Kuang, acredito eu. E para Isabela eu escolhi A Cabeça do Santo, porque eu acho que ela precisaria de uma leitura, assim, um pouco diferente do que ela costuma ler. Não sei. Esses foram os meus critérios para escolher os livros para elas, e por acaso eram 2 livros amarelos. E o melhor é que, como elas são gêmeas, elas podem trocar os livros. Então, apesar de eu ter dado especificamente o livro X para uma e o livro Y para outra, eu também quero que elas leiam os 2 livros. Então, gente, eu acho que eu escolhi bem, mas não sei, depois elas me dão feedback das leituras. Queria falar sobre o livro com vocês agora, mas a panela de pressão vai começar a pegar pressão e vocês vão ouvir aí, então depois a gente conversa. Alguém brincou muito, mordeu muito meu pé enquanto eu fazia comida e tá ali, ó, a mimir quase. Bom, amigos, a sopa está pronta, mas eu ainda não estou com fome, então eu vou cuidar da bagunça que tá aqui nessa mesa. Bom, basicamente essa é a minha mesa de trabalho. Uma bagunça. Vou arrumar agora. Eu resolvi limpar minha gaveta. Olha só a minha gaveta como saiu de lixo. Só papel. E a mesa tá aqui, ó, com várias coisas pra guardar de volta. Lavei os meus pincéis que não viam água há muitos anos. Então, tá aqui,
Só tenho isso de pincel, porque eu não sei me maquiar. É isso, galera. Bom, gente, mesinha completamente arrumada pra trabalhar amanhã. E aqui também, tirei o lixo. A gaveta. Assim, finjam que tá organizada, eu juro que tá melhor que antes. São 4 da tarde, eu tô almoçando. Faz tempo que eu fiz a sopa, mas eu não quis comer. E depois eu tenho um docinho de casamento de sobremesa, que eu já comi o coração que tava em cima. E uma laranja pra ver se me traz vitamina C de volta. Oi, amigos. Eu terminei um livro e vou conversar com vocês, já que esse vlog eu tô meio xoxa capenga. Tô me sentindo melhor, mas estamos à base de soro fisiológico e nimesulida e pastilha Valda, que tá aqui no pregador. Já são 7 e pouco da noite e o Matheus vai chegar tarde hoje, então sigo aqui. Minha unha tá feia, xoxa, anêmica, capenga. Eu vou fazer, daqui a pouco preciso tomar banho primeiro. Mas eu resolvi terminar esse livro porque faltava, sei lá, umas 50 páginas pra terminar. Eu falei sobre esse livro em vários outros vlogs, mas eu sempre excluía porque não tava ornando o assunto. Eu falei no vlog de Catabases e eu acho que eu falei em algum outro, mas eu acabei excluindo os takes, então eu vou falar do zero sobre este livro. Quando em Roma vai contar a história da Ray Rose, que é uma popstar, é tipo assim, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, que ela tá tendo ali uma crise mental na carreira dela. Ela tem um relacionamento difícil com a mãe, que antigamente era muito bom. E ela gosta muito dos filmes da Audrey Hepburn. E um dos filmes é A Princesa e o Plebeu, A Princesa e a Plebeia, enfim, não sei. É um dos filmes que a Audrey vai pra Roma acho que desanuviar a cabeça. E ela fala, também quero fazer isso, mas eu não consigo ir pra Roma num Corolla velho. A única Roma que eu consigo chegar é no estado do Kentucky. Então ela resolve ir. E o carro dela é velho. Ela tem assim, ela tem Audi, ela tem Mercedes, ela tem os carros dela de cantora famosa que ela é rica. Mas ela quer sair na surdina, a agente dela não sabe disso, então ela vai no carro velho que ela usava na adolescência pra ir pra escola. Ela vai e esse carro dá um problema. E dá problema na frente da casa de um cara, que é o Noah. E óbvio que eles vão se apaixonar. Ele vai ajudar ela, de início ela fica com medo dele sequestrar ela. Ela também fica com medo dele ser um fã, mas ele não faz ideia de quem ela é. E eles acabam se envolvendo porque onde ele mora não tem sinal de internet, o celular dela não funciona, ele não tem Wi-Fi dentro de casa porque ele é um homem antigo, basicamente, e ela acaba se hospedando na casa dele com a ajuda da mulher que criou ele, né? Porque os pais dele morreram quando ele era criança. Então, é isso que acontece. E eles vão se envolver. O Noah, obviamente, tem um bloqueio com o relacionamento, porque o relacionamento dele anterior fez com que ele saísse da cidadezinha de Roma e fosse pra Nova York. E ele ganhou um chifre e voltou pra casa da família, pra cidade da família. E ele falou, a partir daí, não quero me envolver com mulher nenhuma. A ex dele deixou ele traumatizado e ele não gosta de relacionamento à distância. E se ele namorar com a Amélia, que a Amélia é o nome da protagonista, o nome real dela, que o nome dela artístico é Ray Rose, ele não consegue, porque traumatizado, coitado. E o livro gira em torno disso. A Amélia tá passando por um momento difícil na carreira e ela tá numa cidadezinha pequena, que obviamente todo mundo conhece ela, mas como a cidade é tão pequena e a cidade também conhece o Noah, ele acaba pedindo pra que a galera não trate ela como celebridade, e sim como uma pessoa normal. E aí eles são muito queridos com ela, muito fofinhos. O Noah tem 3 irmãs, que inclusive são as protagonistas dos próximos livros dessa série aqui, que eu não sei nem se é uma série, né, mas livro de romance geralmente é assim. E eu li este livro aqui, amigos, porque eu comprei as continuações dele em inglês no Kindle. Eles estavam, tipo assim, 5, 7 reais. Eu falei, essa autora é famosa, é bom pra eu treinar meu inglês, vou comprar. Mas eu queria ler o primeiro livro. E como o primeiro livro nunca entra em promoção, o e-book, né, eu acabei pegando lá na biblioteca esse aqui pra ler, e aí ao longo desse ano meu objetivo é ler os outros livros. O que eu achei do casal, da interação, do livro no geral? O casal eu achei ok, nada demais, eu só tive um certo problema que, assim, a Amélia, ela tem um problema com a mãe dela de comunicação. Ela acha que a mãe dela suga o dinheiro dela, elas perderam o contato que elas tinham quando ela não era famosa, então ela acha que a fama da filha subiu na cabeça da mãe e por isso que elas têm esse relacionamento tão difícil.
E ao longo do livro inteiro, a autora fica botando esse tópico nos pensamentos da personagem. E assim, gente, eu já entendi no primeiro momento que ela falou que a Amélia tem problemas com a mãe, que ela tem problemas com a mãe. Ela não precisa ficar reiterando isso. Eu acho que ela reiterou muito esse assunto pra não ter se aprofundado na resolução. Esse que foi o problema pra mim principal. Então, beleza, eu entendi que você tem problemas com a sua mãe. Aí ela tem uma ligação de 5 minutos com a mãe dela e resolve o problema. E eu fiquei assim, profundo como um pires. É bem novelístico, eu diria, esse plot que ela no final descobre quem tava causando todas essas coisas na vida dela e blá blá blá. Então, assim, de modo geral, é um livro ok, é um livro divertidinho. Ele cumpriu o propósito dele, que era me deixar mais calma enquanto eu lia Catabases, que eu tava muito cansada lendo. Então, ele cumpriu o objetivo. Eu não achei esse casal extraordinário, porque eu sou uma leitora de romances. E alguns casais eu realmente acho extraordinários. Esse aqui eu achei ok. Eu não sei muito o que esperar do próximo. Eu sei que o próximo livro vai ser o envolvimento da irmã mais nova do Noah com o segurança da Amélia deste livro aqui. Então, espero gostar mais. Mas, enfim, em outro vídeo eu vou falando com vocês. Agora, meus amigos, eu vou tomar um banho belíssimo, jantar e fazer as minhas unhas, porque eu me recuso a começar a semana sem fazer a unha, mesmo que eu não vá para trabalhar presencial. Oi, meus amigos, hoje é terça e eu não sei se vocês conseguem perceber, mas minha voz tá bem ruim. E hoje foi um dia difícil porque eu acordei umas 6h10, mais ou menos, pra trabalhar. Trabalhei amanhã até que bem, mas depois do almoço, gente, eu fui degringolando a minha situação. Então eu fiz uma teleconsulta e agora estamos aqui com remédios, tomando inalação, isso aqui eu já tava fazendo. E o Matheus trouxe uma pastilha Valda gigante pra mim, sem açúcar. E eu tava aqui fazendo minha pintura de bad goods. Olha só meu desenho. Eu não sei desenhar, tá bom? A Tiffany, minha amiga, me deu um kit de 36 cores de presente de aniversário. E ela não me deu o livro, então eu comprei o primeiro livro que eu achei num preço aceitável na livraria. Que por acaso é o da Darkside. Então eu comprei esse livrinho e eu terminei a minha primeira pintura, que é essa daqui. Aí eu comecei a segunda e eu queria meio que usar tons de vermelho. Eu decidi que essa caveirinha aqui que aparece em todos os desenhos, eu vou fazer ela cada uma de uma cor. Aí eu comecei esse aqui, achei fofinho demais, bem Barbie. E também eu fiz o cabelinho dessa. E é isso, fiz meu bad goods. E hoje de manhã eu li um pouquinho de Perto do Coração Selvagem, da Clarice. Tô aqui na página 47. Se eu não me engano, esse aqui é o último capítulo da parte 1. Não tenho certeza. E, gente, Clarice Lispector, né? Não é pra entender, é pra sentir. E assim, apesar de eu não estar nem entendendo, nem sentindo, eu tô gostando da experiência de ler sobre a Joana. Esse livro é meio que um romance de formação. Eu não pretendo terminar ele amanhã, nesse feriado. Eu acho que eu vou levar ele comigo pro trabalho pra ler na hora do almoço. E neste momento, ela já é uma mulher. É que assim, me parece, na verdade, que essa narrativa ela é não linear. A gente começa com a Joana aqui no primeiro capítulo, sabe? Fazendo a máquina do papai batia tac, 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 tac. Enfim, ela criancinha mesmo. E aí a gente já tá passando nos próximos capítulos com ela adulta, ela inclusive conhecendo um homem. Mas é um livro que meio que vai e volta, né? Mostra quando ela muda de casa e mora com outra pessoa. Quando criança ainda. Enfim, estou achando uma leitura interessante, não fácil. Não tô entendendo 100%, porém estou gostando do que tô recebendo aqui. E esse livro, eu adoro essas edições que tem a foto da Clarice. Essa coleção da Rocco são com pinturas da própria autora. E essa, por acaso, é a pintura completa da autora, de 1976. E é muito curioso porque aqui, ó, no cantinho, tem uma coisa escrita. Olha o que estão escrevendo, não sei.
Mas, enfim, é legal ver que é uma edição que é completamente da Clarice, né? Não só o texto que ela escreveu, mas a própria capa que ela que pintou com as mãos dela. E é isso, estou me recuperando, tentando me recuperar. Vou comer uma sopinha daqui a pouco e espero amanhã estar bem para aparecer neste vlog, mas não prometo nada. Oi, amigos, saibam que eu queria muito conversar com vocês, mas por motivos de gripe, eu não tô muito podendo, não. O que eu fiz hoje é terça, hoje é feriado oficialmente, e essa gripe atrapalhou todos os meus planos, porque eu pretendia ir na academia ontem, na academia hoje, e eu fiquei doente e muito cansada, né, porque o corpo cansa. Minha boca tá até seca, preciso passar um gloss aqui, um negócio pra hidratar. E aí, eu pensei, nossa, hoje eu acordei. Ontem eu fui dormir muito mal, eu tava irritada, tava quase chorando de raiva. Porque eu odeio ficar doente e quando eu fico doente eu geralmente choro. Aí eu fui dormir, acordei hoje, eu tinha tomado a medicação, estou tomando os remédios. E pensei assim comigo, acho que eu estou melhor, vou passar um pano nessa casa. Porque eu sou filha da minha mãe, né? E a gente não conseguiu limpar a casa no final de semana, como eu já falei pra vocês. Aí eu tentei, eu passei, só consegui fazer a cozinha e me senti cansada e desisti. É isso. Sem carisma, fui tomar banho pra lavar esse cabelo, porque amanhã eu tenho que trabalhar presencial e tem que estar apresentável. Mas saibam que eu desisti de limpar a casa, né? Não é limpar a casa, só passar um paninho, mas nem isso não vai estar dando pra mim. O Matheus tá fazendo as nossas comidas dessa semana e da próxima, muito provavelmente, porque eu acho que vai dar bastante comida e a gente fica um tempo livre. A gente e ele, porque ele que cozinha mais que eu. E eu vou dobrar roupas. Saibam que eu li um pouquinho desse livro, já li mais um capítulo. Estou na página 70. E eu não sei o que eu faço, eu termino o grande caderno da Agatha Christoph, que eu acho que eu nem falei pra vocês, mas eu estou lendo. Não sei o que eu faço. Não tô conseguindo aproveitar 100% do meu potencial. E outra, amigos, amanhã eu tenho happy hour do trabalho num karaokê. Que legal. Que é pós-trabalho e nesse eu não posso nem faltar porque a gente vai se despedir de um colega que tá mudando de empresa. Então eu não tenho opção. Eu só provavelmente não irei cantar, mas eu vou participar. Eu vou fazer aqui as coisas que eu me propus a fazer. Pelo menos não tenho que fazer a unha porque já estão feitas. E vou tentar ler ou assistir alguma coisa, mas eu não quero ficar no celular. Você vai me ajudar a dobrar as roupas? Hein? Acho que não. Oi, amigos. Final de feriado já são 9h30. A gente precisa se preparar pra dormir, porque amanhã é dia útil, novamente. E vim com atualizações. O Matheus terminou O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, que eu comprei pra ele 2 anos atrás, na Feira do Livro da Unesp. Tá quase acontecendo a próxima e ele finalmente leu. Quer falar alguma palavra sobre esse? É um livro muito, muito bom. Difícil de entender caso você não se concentre muito. Mas ele é um livro muito bom, ele mistura fantasia, elementos de fantasia, ele é meio mal dividido, mas esse é o conceito dele. E é isso, recomendo, leiam e terão vários devaneios. Então, depois que ele leu, eu tô aqui me coçando pra ler também. Inclusive, eu quase peguei esse livro, porque eu escolho livros com base nas vozes da minha cabeça. E teve um momento desse ano que eu tava pendendo a ler esse livro, tanto que eu até assisti algumas resenhas no YouTube. Acabei não pegando. Aí ele pegou e leu e gostou muito. Tanto que, gente, ele guardou 15 páginas e ele terminou hoje no feriado. Porque ele falou que não queria terminar antes, logo, porque, enfim, tava gostando muito do livro. Então tá aqui, vou ler em algum momento. Sobre Perto do Coração Selvagem da Clarice, eu tô na página
86, então eu tô aqui, na verdade, na divisão dessa cena, vou deixar pra amanhã. A leitura tá indo, tá me gerando alguns insights, nossa, falar insight, enfim, alguns pensamentos, mas definitivamente não é uma personagem que eu me identifique, tá? Porque eu acho que a Joana tá numa situação, coitada, de muita questão de saúde mental, se a gente pudesse colocar em nome o que a Clarice escreve aqui, aliás, o que a protagonista pensa sobre si, principalmente. De fato, é um livro muito introspectivo, mas eu tô achando ele mais fácil de ler do que eu imaginava. Na minha cabeça ia ser muito difícil, porque a Clarice tem um pouco, me gera esse certo receio das obras dela, mas pelo contrário, eu estou gostando muito de ler. E, gente, essa edição é linda, né? Já falei, eu quero todos os livros dessa coleção da Clarice, quero todos os livros da Lígia também, da coleção que sai pela Companhia das Letras. E, só pra não dizer que eu não terminei nenhum livro nesse vlog, terminei o Grande Caderno da Agatha Christoph, e eu tô aqui um pouquinho absorvendo o livro, porque ele termina numa mudança, assim, de brusca. E aí, ela bota ponto final, acabou o livro, você tem que ler o próximo. E o próximo só vai estar disponível pra mim na Biblion daqui um mês. Então, eu vou ter que esperar até maio pra ler. Até o final de maio pra ler. Se eu conseguir comprar o e-book por acaso, eu vou ler antes. Ou se eu conseguir pegar emprestado, mas não sei, acho pouco provável. E é isso, esses são os nossos livrinhos do feriado. A gente se vê em breve. Oi, vlog, eu tô achando vocês um pouco perto demais de mim, mas é o que temos para hoje. Eu estou fazendo... Primeiramente, minha voz tá ruim ainda. Não posso fazer nada a respeito. Tô tomando meu remédio. E é o que eu posso fazer. Segundamente, este era para ser um vlog do meu feriado. Mas você sabe que dia que é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 24. Ou seja, feriado já acabou. Não tem mais feriado. Eu já trabalhei igual uma maluca essa semana. E eu não tô brincando. Não estou... meu cat tá miando. Eu não tô reclamando do trabalho, é só que o trabalho essa semana, especialmente essa semana, foi intenso, porque a semana foi mais curta, gente. E aí, tudo tem seu preço, né? Mas, além de a semana ter sido mais curta, eu estava o quê? Doente, então, né, enfim. Eu falei que eu fui no karaokê, foi muito legal, cantei 3 unidades de música e depois fui embora, porque no outro dia eu trabalhava presencial novamente, então eu fui comedida. Mas saibam que eu gostaria de ter ficado no karaokê mais tempo. Inclusive, nem vi todo mundo que foi, porque teve gente que foi depois que eu fui embora. Mas tudo bem, eu marquei a minha presença lá. Vamos falar dos livros. Eu terminei o Grande Caderno, como eu falei com vocês, mas eu não falei a respeito do livro. E além disso, estou lendo essa pedrada aqui, Perto do Coração Selvagem, da Clarice. E, amigos, assim... Como pode? Sabe aquele áudio da Tatá, que ela tá lendo umas coisas nada a ver? É exatamente esse livro. E não estou dizendo que o livro é nada a ver, mas é um pouco confuso de entender. Tem uma passagem aqui, tem diversas passagens, na verdade, que são complexas, mas tem uma em especial que, por algum motivo, eu guardei ela e eu li pro meu irmão e li pro Matheus. Vou ler pra vocês também, porque o canal é meu e vocês estão me assistindo. Nessa edição da Rocco, de capa vermelha, está na página 91. E ela diz o seguinte: a distância que separa os sentimentos das palavras. Já pensei nisso. E o mais curioso é que no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos, o que me faz agir não é seguramente o que eu sinto, mas o que eu digo. Aí vocês olham pra minha cara lendo isso aqui na hora do almoço no trabalho e pensando, meu Deus, o que é isso? Onde é que eu tô? E foi muito curioso porque eu fiz 2 comentários. A primeira vez que eu li esse trecho, eu falei assim, um nó se forma na minha cabeça. Aí eu já reli esse trecho, sei lá, umas 10 vezes pelo menos. E eu escrevi aqui embaixo, te entendo, Joana. Então, sabe quando dizem aquela máxima, Clarice não é pra entender, é pra sentir? É um pouco isso. Não que eu esteja me identificando com a Joana, porque como eu disse, a Joana é uma personagem que tem questões mentais fortíssimas, assim, e desde criança,
Isso que é muito maluco. Não que crianças não possam ter, né, questões de saúde mental, mas às vezes eu não percebo ou não paro pra pensar que a saúde mental, ela não acomete, não está restrita aos adultos, mas também às crianças. E no caso das crianças, é muito difícil, porque como você enxerga que uma criança está em sofrimento? Se ela não consegue exprimir ou se ela prefere não falar. Óbvio que adulto é excelente pra fingir que não tá bem, que tá bem, é ótimo. Mas criança, o buraco acho que é ainda mais embaixo, né? Porque é uma criança. Ela não sabe o que ela tem, sabe? Enfim, devaneios da minha cabeça. Estou lendo no meu tempo a passos de tartaruga. Acho que no ritmo ok para esse livro, nem muito rápido, nem muito devagar. Tô indo. Ele tá sendo praticamente a minha leitura da hora do almoço. Eu trouxe pra casa porque eu falei, vai que eu quero ler no final de semana, né? Na tranquilidade do meu lar. No momento estou na página 135 para começar o capítulo cujo título é Lídia. Lídia, perdão. Tava pensando na Lídia Fagundes Telles. E uma coisa que eu preciso dizer, meus amigos, é o seguinte. Esse livro vai e volta na narrativa. Então, às vezes, você começa com a Joana criança, mas você vai e volta. Eu já falei isso em alguns momentos, mas é um pouco constante, assim. A Clarice apresenta a fase X da protagonista, em que ela está vivendo, mas aí ela volta uns anos também, enfim. E o último capítulo que eu li, que se chama A Pequena Família, se eu não tô enganada, e o anterior a ele, eu achei muito curioso, porque eles meio que não são narrados na perspectiva da protagonista, e sim de outros personagens que eu prefiro deixar em off. Então tá aqui, estou lendo, mas vou terminar nesse vlog com certeza. Até porque eu tô nesse take pra terminar o vlog. E a minha outra leitura que eu queria conversar com vocês é sobre o Grande Caderno da Agatha Christie, porque eu não falei absolutamente nada com vocês a respeito deste livro. Eu estava curiosa para ler este livro, porque eu sinto que a trilogia dos Gêmeos, ela é um hype meio cult, então me passa a vibe de tetralogia napolitana, que tá aqui em cima, inclusive. Não sei, na minha cabeça era um pouco isso. E talvez seja, não no sentido da temática, mas só no sentido de ser um hype meio cult, entre muitas aspas, essa palavra cult. E eu tava curiosíssima pra ler, óbvio, só que assim, os livros são publicados pela Dublinense, custam 15 milhões de reais, e eu não tô reclamando do preço que eles estão colocando, eu só não tenho dinheiro pra pagar esse preço. Eu estava, gente, titubeando ali, zapeando pelo Biblion, e pesquisei o Grande Caderno. E vocês não acreditam, ele estava disponível para emprestar naquele momento. Não sei se foi um bug, porque o Biblion também tá bugado. O Mac Livros eu ainda não tô usando, porque eu tô esperando eles melhorarem o aplicativo. Mas o Biblion eu tô usando, o Biblion ele vai e volta no funcionamento dele. E aí eu peguei o Grande Caderno e, como eu disse, eu já reservei os próximos, tá tipo assim, 30 e 40 dias, respectivamente, para pegar os próximos. E o que fala o Grande Caderno? O Grande Caderno conta a história de irmãos gêmeos, 2 meninos, portanto, que o livro começa literalmente com a mãe deles entregando eles para a avó, pois o país deles está em guerra. Os meninos moram com a mãe na cidade grande, digamos que na capital. E a mãe manda essas crianças para o interior com a avó, o pai deles está no fronte da guerra. Então, tem ali a guerra envolta do cotidiano dessas pessoas. E esses meninos são muito pequenos, eles têm, sei lá, 7 anos, são muito crianças. E a avó fica tipo assim, não, eu não quero. Mas eles ficam lá, a mãe, além de deixar os meninos, ela não deixa eles desamparados. Dá pra ver que ela é uma mãe muito preocupada com seus filhos, não é um abandono parental. Eles só estão morando com a avó pela circunstância histórica que eles estão vivendo. Então a mãe, além de deixar os meninos, deixa também uma quantidade de roupas, calçados, coisas básicas para cuidar de crianças, e ela também manda por correios um valor para essa avó, para ser enviada, para cuidado dos meninos. A questão é que essa avó, ela fala assim, não vou dar dinheiro para os meninos, não vou. Eles que se virem, eles que trabalhem, enfim, o dinheiro fica para ela. E assim,
cruel? Sim, até ok. Só que além disso, esta mulher não permite que os meninos usem as próprias roupas. E chega num ponto em que eles estão andando na neve sem sapato. E você fica assim. Então esse é o ponto inicial da história. O livro é narrado pelo Nós, que são os gêmeos. Então, meio que os livros, eles são 2 em 1, praticamente. Nós vamos até a padaria. Nós falamos para a nossa avó que nós queremos almoçar. Nós ajudamos a fulana a pegar roupa. A colher, sei lá, jabuticaba. E a narrativa é muito objetiva e direta. Nada denso, é bem tipo assim, foi isso que aconteceu e pronto. E os meninos, eles criam entre si, eles têm um certo senso de justiça. Agora, se essa justiça deles é ética ou não, é debatível, assim como a moral que eles têm. E eles fazem algumas coisas meio estranhas para crianças. Então, eles fazem exercícios físicos com frequência para treinar. Eles ficam tempo sem comer para treinar o próprio corpo, a resistência do próprio corpo. Então, eles meio que fazem esses desafios ali onde eles moram. E a questão desse livro é que, assim, ele é um livro objetivo e direto. Então, se está ocorrendo um abuso contra uma mulher, está ocorrendo um abuso contra uma mulher. É isso que ela vai escrever. Se os meninos estão sendo cruéis, matando um gato, é isso que ela vai escrever, porque é isso que está acontecendo. Então, ele é o quê? Objetivo e direto ao ponto. Então, tem algumas cenas que são bizarras, assim, meio desconfortáveis, então sugiro cautela na leitura. Mas o ponto que esse livro tá me pegando é esse grande boom que as pessoas tiveram ao redor dele. Porque, assim, ele termina num negócio, assim, numa coisa muito decisiva, que talvez desmorone a construção desses meninos gêmeos. Sim, vai ser disruptivo. Cai por terra, na verdade, acho que essa é a melhor frase para representar. E o livro acaba. E eu fico assim, você me odeia, Agatha Christie? Não, você me odeia. Porque eu queria saber o que acontece. Mas ao mesmo tempo que eu queria saber, porque o livro termina, ela põe um ponto final assim, e, gente, forte abraço, deixa pro próximo. Ao mesmo tempo eu tô de boa e não é agora. Então, é um pouco isso. Se tornou favorito? Não, definitivamente não. Mas é o meu estilo de livro, de fato. O Grande Caderno é o meu estilo de livro. Ele é um negócio assim meio Helena Ferrante, Tove de Vlietsen, um pouco da Alba de Céspedes. Então tem essa vibe de pessoas perturbadas, fazendo coisas de pessoas perturbadas, perturbando outras pessoas, perturbando o próprio leitor, tem esse tipo de coisa. Então, foi um livro legal nesse sentido. E como eu disse, é um livro objetivo, ele é muito fácil de ler. Não é fácil, talvez não seja fácil de digerir, né? Porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. E então, assim, meio a meio. Mas é um livro que vale muito a pena. Acho que é uma experiência, assim, que eu recomendo. Queria poder dizer recomendo pra todo mundo, não recomendo pra todo mundo, mas recomendo, né, pras pessoas, enfim. Porque é ímpar, assim, ele é... É um livro vira-páginas, parece um livro comercial de hoje. E não é também um clássico. Então, ele tem esse certo magnetismo, eu diria. Então, você termina o capítulo, você já vai pro próximo. E os capítulos têm 2 páginas, 1 página, é muito rápido. Eu tô falando de página no celular, porque eu não sei como que é a situação no livro físico. O livro, ele tem 192 páginas. E, gente, dá pra ler, ó. Se você quiser ler num dia, eu acho que esse livro dá pra ler num dia tranquilamente. É que eu tava, né, vivendo a minha vida e lendo outras coisas, mas eu acho que dá. Eu não dei nota pra esse livro. Eu botei no Scooby que li, fiz minha parte, mas nota... Porque pra mim, gente, ele não foi um livro ruim pra eu dar 2 estrelas, mas ele não foi um livro perfeito pra eu dar 5. Foi um livro. Foi definitivamente um livro. Aí eu penso, vou dar 3 estrelas. Mas tem uns livros que são meio mais ou menos que eu dou 3 estrelas. E eu não acho que ele tá no mesmo patamar. Eu acho que ele tá um pouquinho acima do que esse aqui que eu dei 3 estrelas. Então eu fico
matutando na minha cabeça, não chego a conclusão nenhuma e, enfim, maluca. Aí, gente, só uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu estou perto de atingir os meus 10 livros físicos lidos para comprar um novo livro físico. Esse aqui é o 9º, na verdade, ainda tem que ler mais um, que eu já tô até pensando qual que vai ser. E aí eu já tô pensando aqui, confabulando na minha cabeça qual será o livro que eu vou comprar, e eu estou pendendo muito para Lígia Fagundes Telles. E assim, não tava na minha ideia de comprar um livro da Lígia dentro desse desafio, porque eu tava pensando em comprar um outro livro de uma escritora portuguesa, que é E Se Eu Morrer Amanhã, que eu vi na livraria. Foi uma livraria que me apresentou esse livro, então eu falei, nossa, que coisa especial seria se eu comprasse uma livraria. E aí, só que tem um livro da Lígia que tá me chamando. E quando o livro chama, geralmente a gente tem que ir, que é Antes do Baile Verde, que é uma coletânea de contos dela. Então, sinceramente, não sei. Mas vocês vão saber só quando atingir a média. Eu acho que a última vez que eu olhei, eu tinha R$89, 88. Então, eu tô quase nos R$100 para comprar um livro novo. Espero que, enfim, que eu consiga fazer uma boa escolha. Nossa, você chegou. Eu abro.